Salve, salve família, aqui quem fala é o Dexter, o oitavo anjo, e eu também sou um personagem de São Paulo. Músico e compositor, rapper melhor dizendo. Tamo junto. Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí. Eu nasci em 1973, né? Uma época que ainda se brincava de peão, soltava pipa, né? Cresci nas ruas de terra, no Jardim Calux, Jardim Aurora, tudo ali em São Bernardo do Campo, Piraporinha, aqueles bairros ali. E foi uma infância, eu diria, analisando a infância de hoje, eu diria que a minha infância foi bem proveitosa, independente das dificuldades, né? Era uma rua de terra ainda, foi uma infância proveitosa, né? Com todas as dificuldades que eu passei, enfim, família pobre, negra, morador da favela do Calux. Então o preconceito, o racismo sempre esteve lado a lado comigo, sempre me perseguindo, né? Assim como o crime também, a ação da polícia, as ações dos justiceiros, né? Então cresci na corda bamba, em meio ao caos da periferia. Minha mãe é lagoana, chegou em São Paulo com 2 filhas, viúva já, me pegou para criar, uma mulher guerreira, varria a rua. E ela queria que eu fosse operário padrão, estudasse e fosse cristão também. Mas ao mesmo tempo que minha mãe queria que eu fosse cristão, ela também ouvia um programa chamado Zebétio, né? Então eu ouvia várias bandas de viola, aquela coisa toda, e conheci diversos artistas através do gosto musical da minha mãe e que logo se propaga para as minhas irmãs também. Eu conheci diversos artistas através delas, né? Inclusive Elton John, através das minhas irmãs, Marvin Gaye, por aí vai. Mas assim, estudei, fiz até a 5ª série, o estudo convencional nunca me convenceu, né? Nunca conseguiu me prender, na verdade, né? Eu nunca, vou ser honesto, nunca gostei de estudar. Esse estudo convencional não foi legal pra mim, tanto é que estudei até a 5ª série apenas. 2 semanas antes de minha mãe me pegar pra criar, as minhas irmãs começaram a pedir pra ela enlouquecidamente um irmãozinho. E ela não sabia de onde vinha aquela vontade e tal. Eu conversando com uma vizinha que era feirante, uma vizinha, enfim, amiga da minha mãe, era feirante. E minha mãe tava contando pra ela toda aquela situação, que ela tava vivendo dentro de casa. E 2 semanas depois, essa vizinha, conversando com uma cliente, descobriu que tinha um garotinho, que a família dessa cliente queria queria doar uma criança. E minha mãe, na conversa com essa vizinha, falou que se aparecesse, há 2 semanas antes, falou que se aparecesse um menininho, ela ficaria assim. E a vizinha, nesse momento, conversando com a cliente, lembrou da minha mãe, chegou em casa e naquele dia, pegou o contato, alguma coisa assim, e foi conversar com a minha mãe. Falou pra ela, Dona Marina, não sei como, mas incrivelmente apareceu uma criancinha e tal, e a menino, que a senhora falou que a senhora queria e tal. E minha mãe foi lá ver. Minha mãe foi lá ver e chegando lá, ela se apaixonou, enfim. Com 15 anos eu conheci meu pai. Não, na verdade eu acho que 17 anos eu conheci meu pai. Humildade, pá, faça o contrário, caro pode te custar. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Eu fui morar com a minha irmã uma época, e quando eu voltei pra São Paulo, que eu voltei pra morar com a minha mãe tinha encontrado com ele. Naquela semana, ou uma semana, 2 antes, não me lembro. E quando eu voltei, a gente colocando papo em dia, eu e minha mãe falou, olha, eu tenho uma novidade pra você e tal. Eu encontrei seu pai, né? Me contou e tal, o interesse, não me lembro exatamente qual a porcentagem desse interesse. Mas eu tive o interesse sim, conheci meu pai. E aí, enfim, ele deu o endereço de onde ele trabalhava, que era no bairro do Piraporinha, lá em São Bernardo. E aí eu resolvi que eu ia lá, fui lá. Cheguei lá um dia lá e pedi pra chamar ele. Falei que o filho dele tava lá. Foi um encontro legal, porque o meu pai ele acabou me proporcionando conhecer os irmãos que eu também não tinha, e eu sempre quis ter, né? Irmãos homens, né? Eu até então não tinha tido. E encontrei lá 2 irmãos que
são mais velhos que eu e tal. E os caras gostavam de baile, de festa, e eu também gostava de tudo isso. Então foi assim, o que meu pai me proporcionou de bom foi isso. Então nessa época que eu conheci meu pai, eu comecei a frequentar mais bailes, até por conta dos meus irmãos, né? E a minha vontade de ter irmãos era tanto que eu fui morar com eles, lá em Diadema. Isso nós estamos falando de 1990, de 89 para 90. Então chegando lá, a gente saía muito, eu saía muito com os meus irmãos, saía pra curtir festas. E a música, ela, óbvio que ela já tinha entrado na minha vida há muito tempo, mas o rap especificamente, nos meados de 85, 86, eu já ouvia rap, né, com os irmãos Metralhas, eles iam no programa da Xuxa, e qual a criança que não assistiu o programa da Xuxa? Chegava da escola direto eu assistia o programa da Xuxa, né, Caverna do Dragão, os desenhos que eram, assim, maravilhosos da época, que hoje infelizmente nem tem mais, por isso que eu digo que a minha infância foi maravilhosa, no tocante a tudo, assim, sabe? Enfim, aí eu assistia a Xuxa e tal, os caras iam lá, e aí tinha um programa também chamado, que era do Barros de Alencar, eu não lembro o nome do programa na verdade, mas quem apresentava era o Barros de Alencar e tal, ele apresentava, e aí tinha uns concursos, assim, quem imitava melhor o Michael Jackson, tinha uns concursos de break. Então, essa música, essa batida especificamente, eu já amava. Essa batida, ela me chamava muita atenção, né? E o jeito, né, dos caras falarem, cantar falando, eu falava, putz, isso é muito interessante e tal. Quando criança ainda. Nos anos 90, quando eu fui morar com meu pai e tal, fui morar com os meus irmãos, na verdade, assim, conheci meu pai. O meu irmão Beto, que é o mais velho, ele também curtia. Então ele tinha muitos discos de rappers americanos, né? Curtis Blow e por aí vai. E eu comecei a ouvir. Falei, nossa, mano, isso é muito louco, que louco isso aqui. Comecei a ouvir, comecei a conhecer, e ele começou a me mostrar os discos, as músicas. E eu falei, mano, isso aqui é muito louco. E no Brasil, a gente começa a ganhar força ali, de 89, com Racionais, com Taíde, MC Fish e vários outros rappers da época, MC Jack, enfim. Começa-se, já desde 85, esse movimento ali na São Bento e tal, o qual eu, infelizmente, desconhecia. Eu fui na São Bento anos depois, que inclusive, quando fui, já não existia mais um movimento fortíssimo. Se meu espírito aflito, o resultado do meu semi-aberto não vem. No final do ano eu quero induto também. Será que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Levar a minha esposa pra onde ela quiser, pra curtir até umas horas, sem miséria, o quanto der. Eu costumo dizer que todo cara de periferia ele tem disposição pra tudo, né? E naquele momento a minha disposição, ela falou mais alto. Horas, eu estou num estúdio gravando com os meus ídolos, Mano Brown e Ed Rock, os caras estão produzindo meu disco, participaram inclusive das músicas, e o dono da gravadora que estava bancando todo esse processo, ele sofreu enfim, foi lesado, né, pelo sócio, e ficou sem grana e tudo mais, e não pôde mais bancar o estúdio e tal. O que pra mim era inadmissível, né, na época. Pô, os meus ídolos estão produzindo, estão gravando meu disco. E aí eu escolhi uma maneira que, obviamente, não foi a mais acertada. Na verdade, eu tenho até minhas dúvidas. Tenho dúvidas, metaforicamente falando, tenho dúvidas se não foi a mais acertada. Porque essa atitude, obviamente, poderia ter me levado por caminhos bem diferentes, mas me trouxe até aqui, né? Me trouxe até aqui. Deus teve compaixão e falou, não, moleque, você é pra cá, não é aqui, é pra cá. Mas eu fui sim fazer um assalto porque eu queria muito esse dinheiro, queria isso pra pagar o estúdio, né? Já não era uma prática, a minha vida pregressa, ela sempre foi lado a lado com o crime, porque o crime sempre esteve na periferia, né? Mas no crime não, a minha vida pregressa nunca foi envolvida. Pra poder apertar, me matar, derrubar e se pá, me jogar em um lugar qualquer. Porém, malandro é malandro e mané é mané, ladrão submetido a teste. Paciência é a chave, truta, não esquece. Conselho dado por um mano que passou por aqui. Eu vou na...
Alô, alô, amiga. Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui, tô na fé, tô na paz, na correria adiantos e mais. Quase 2 anos que a gente não se vê, diz aí. Quando eu procurei o meu nome, tinha meio que a ver com isso, assim, sabe? Os caras meio que não ficarem sabendo da sua verdadeira identidade, do seu verdadeiro nome. O que, obviamente, tempos depois não tinha como, né? Mas era meio que um nome pra ir pra guerra mesmo, sabe? Então a gente meio que escondia o nome de batismo e tal. E Dexter, eu tava lá, enlouquecido, procurando um nome, e tava lendo a autobiografia de Martin Luther King. Como eu te falei, o rap ele me obrigou a estudar. Uma das primeiras coisas que o rap me ensinou foi o seguinte, que se eu quisesse ser bem sucedido, eu teria que aprender a ler, a falar, a pensar, né? Eu teria que aprender como se comportar, como falar. Eu vou escrever, como eu vou escrever esse texto, como eu vou escrever essa rima, como eu vou fazer com que as pessoas me entendam. Então, uma das primeiras coisas que o rap me ensinou é que eu tinha que estudar sobre a minha história, eu tinha que ter autoestima, eu tinha que passar isso através das minhas letras para que as pessoas também tivessem o mesmo sentimento. E a partir daí nós fizéssemos a tão esperada e tão chamada revolução. E foi isso que o rap fez comigo, ele revolucionou a minha vida. Então eu passei a ler, passei a estudar e passei a conhecer muita coisa do Martin Luther King, Dexter Scott King. E eu me encantei pelo nome. Falei, pô, esse nome é louco. Dexter. E com X, né? Eu já conhecia Malcolm X, o X tem tudo a ver com o sobrenome que ele usava depois que ele foi pro islamismo, que representa, na matemática o X representa o desconhecido. No islamismo também representa um nome africano desconhecido. O nome dele era Malcolm X. Ele usava o X em relação a isso, ao sobrenome africano desconhecido. Aí quando eu vi o X no Dexter, eu falei, pô, tem tudo a ver com Malcolm e esse nome é louco, vou procurar a tradução. E a tradução significa destro, direito de destro e também direito de correto. Mas também passa pelo sagaz, pelo ligeiro, pelo esperto. E eu parei para pensar e eu encontrei razões para usar esse nome. Eu percebi que na periferia você precisa ser tudo isso. Você tem que ser direito, você tem que ser correto, você tem que ser ligeiro, você tem que ser sagaz. Então, sinceramente, esse nome caiu como uma luva, porque eu preciso ser um Dexter. Os meus irmãos precisam ser Dexter. As minhas irmãs precisam ser Dexter. Então tem tudo a ver, eu me encantei pelo nome de bate-pronto. Aí agradeci muito a Martin Luther King e assumi a identidade. Dexter assumiu o nome. De cada um pra sobreviver num lugar que pra muitos não tem muito o que fazer, a não ser bater de frente com o sistema e tal. Político, jurídico, militar, criminal. Uma necessidade momentânea, vamos dizer assim, uma necessidade não tão grande assim, mas que pra época, pra mim era decisiva. Era uma necessidade decisiva. Era meu sonho gravar meu disco. E eu tinha conquistado a amizade, o interesse, o respeito e também a ajuda desses caras que são meus ídolos, assim, né? E aí eu falei, não, eu vou, de alguma forma eu vou arrumar esse dinheiro. E infelizmente, ou felizmente, eu fui buscar da maneira que naquele momento pra mim era a mais rápida e era a mais acertada no momento, né? Não tinha de onde tirar o dinheiro, né? E eu queria gravar, eu falei, não, eu vou gravar. Então a disposição pra fazer isso no momento falou mais alto. Pânico, 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 pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá. Em 1990, eu ouço Racionais MCs, né? Uma música chamada Pânico na Zona Sul. Era um programa de domingo que a gente ouvia antes de ir pras festas. Começava às 2 horas, eu acho, se não me falha a memória. Chamado Som da Massa. Eu ouvi essa música, Pânico na Zona Sul, do Racionais. E essa música, ela me chama muita atenção, porque o Brau, ele relata a ação
da polícia, né? E por que não a ação do sistema em geral dentro da periferia? Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Eu não sei se eles... E em 99 eu chego no Carandiru e fundo um grupo, sou uma das partes que fundou um grupo chamado 509E, né? Quando eu cheguei no Carandiru, eu tinha como exemplo o Detentos do Rap, que era um grupo de rap que saía do Carandiru para se apresentar na rua. Isso me chamava muita atenção. Eu pensei o quê? Se eles conseguem, eu também consigo. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro. Em meio a tudo isso, eu conheci uma pessoa que desenvolvia um projeto lá dentro, chamado Talentos Aprisionados, uma atriz que resolveu abandonar a carreira de atriz e seguir os passos do pai e da mãe que trabalhavam com o social, que trabalham até hoje. Na verdade, não mais o pai, mas a mãe ainda trabalha. Com o social, os indígenas, enfim, em vários braços, né? Eles atuavam. E aí, o que acontece? Eu conheço essa pessoa e essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, né? Ela me traz uma luz também, né? Uma compreensão, ela conversa muito comigo. Sofia Biziliar é o nome dela. E essa pessoa, ela desenvolve um trabalho dentro do Carandiru muito interessante, o qual eu também passo a fazer parte. E o juiz autoriza a Sofia a desenvolver todo esse trabalho e tal. E ela leva a partir do momento que ela me conhece e que ela passa a conhecer as músicas, e ela adora as músicas, ela chama um amigo de uma gravadora para conhecer as músicas e tal. E esse cara desperta o interesse, as músicas despertam o interesse nesse cara em gravar, essa dupla, né? Ela leva essa proposta para o juiz. E o juiz aceita, o doutor Otávio, na época, era o juiz da execução da comarca, né, que o Carandiru fazia parte. E ele é um ser humano incrível, óbvio, ele aposta as suas fichas também nesse projeto. E ele começa a assinar liberações e a gente vai pra rua para poder gravar o disco e tal. E aí é o seguinte, eu passo a ser conhecido através desse grupo, do 509E, né? Com produções do Brau de novo, do Ed Rock. Aí eu junto todo um time, DJ um grande parceiro, um grande amigo, que assim, produziu um clássico, né? Graças a Deus, na minha carreira, chamado Saudades Mil. E o Brau produziu o Oitavo Anjo também, que é um outro clássico também. E que foram músicas que pra época eram músicas diferenciadas, né? Então era um cara preso, né? E dizendo para as pessoas que não valia a pena estar preso, que não valia a pena fazer parte do crime. Então assim, eu estava correndo na contramão. E isso despertou a opinião pública e tal, virou sucesso, né? Mas foi sucesso mesmo. Algo que, assim, eu jamais imaginei. Eu aprendi com meu mestre, eu chamo de mestre porque de fato ele é um mestre, Mano Brown, né? E o Ed Rock também. Mas muito mais com o Brown, no começo da minha história eu tive muito mais afinidade com o Brown primeiro, né? E ele me ensinou diversas coisas, por exemplo, que eu tinha que escrever para que as músicas ultrapassassem o tempo. E para que as músicas ultrapassassem o tempo e ganhassem novas gerações, eu teria que escrever com uma certa maestria, né? O que ainda, humildemente falando, eu ainda não alcancei, espero alcançar. Mas algumas músicas deram certo, e Saudades Mil, por exemplo, foi uma delas. E ele me ensinou que eu tinha que escrever primeiro com muito amor. Segundo, ser fiel aos pensamentos do meu coração. Foi isso que eu fiz, né? E quando você faz isso, quando você tem assunto, não importa o tamanho da música, com certeza a sua música vai prender o ouvido das pessoas. Saía às 10 da noite e só voltava no outro dia. Mó barato aí, Wagner, só alegria. Lembra, Toninha? Qualquer lugar a gente ia.
sempre fui considerado. Vocês também, lembra da Simone? Quem lembra da Neném? Então, aquelas minas são problema, só vocês, zoeira, zoeira. O rap, ele tem essa característica, né? Desde quando nasceu. Ritmo e poesia. Nasceu justamente para mudar a vida desses jovens, né? Nasce nos guetos dos Estados Unidos, Nova York e tal, por aí vai. Com o objetivo de mudar, né? O hip hop, a cultura hip hop. Com o objetivo de mudar, de transformar guerra em paz. De transformar guerras armadas dos jovens da periferia em guerras de palavras. E isso é o maior feito que o homem já pode ter feito na minha visão, porque salva vidas. Preserva o bem maior que todo ser humano tem, a vida. E como Charles eu também pode acreditar. Com este dia não paro de sonhar. Quero ver o morro inteiro feliz e pá. Vem com nós agora, vocês e meu parceiro Pinha. É só chegar. E aí, Pinha? Demorou. Camarada, obrigado pela carta, que saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida, logo vou sair da vida. Vamos que dá bonito, vamos. Eu vejo que a violência maior aí é exatamente essa prática, né? De deixar os menos favorecidos onde eles estão, né? E cada vez mais distante. E quem tem dinheiro cada vez mais rico, assim. Acho que essa é a maior violência, sabe? Porque são exatamente essas práticas que transformam, como eu acabei de citar agora, os filhos da miséria em assaltantes. E aí depois você vai reclamar do quê? Sendo que foi você mesmo que ajudou a fazer isso, né? Então você vai reclamar do quê? Então acho que... Eu tenho certeza, uma nova época, uma nova geração. E para que isso aconteça, para que essa mudança venha de fato, educação. As pessoas precisam entender que não dá mais pra gente ficar agindo só em causa própria. A gente precisa olhar o nosso semelhante, né? E eu não sei, talvez eu seja o último dos moicanos que acredite nisso, né? Que acredita nisso. Falou? Já nem sei mais se o próprio rap acredita nisso, né? Eu ainda sou um cara romântico em relação à cultura hip hop, eu ainda sou. Com 43 anos eu ainda acredito muito que o rap pode mudar a vida das pessoas. Hoje talvez eu não acredite mais numa revolução geral, mas eu acredito numa revolução individual. E por que não começar pelo individual? Acredito eu que um dia chegaremos na revolução coletiva. É um sonho. Luther King sonhou, Malcolm sonhou, Zumbi sonhou. Eu continuo sonhando. E só palavras, às vezes, não é a fonte que adianta. Aqui quem canta é mais um monstro pra você, que saiu da tranca. Ser humano racional que propaga o amor, mas que também por amor conheceu o horror dos castigos, ouriços, metralhadoras e vícios, opressão, repressão, encontros fictícios. Eu tava lá e vi de perto o inferno ferver. Eu tava lá, vi de perto a esperança morrer. Enquanto você sorria nas ruas do mundão, eu no exílio respirava sem cessar podridão. Mas também vi kamikaze caído se erguer. Vi um jardim no meio do deserto florescer. Foi aí que me apeguei, lutei e resisti. Do meu choro fiz o soro e do coma renasci. Preste atenção onde você pisa pra não se machucar. Quem vive só de brisa, tendência a chapar, se alienar, se entregar, se aliar com uma pá de laiar e se afundar vendo o tempo passar.